Shalom Lekulam, paz para todos. Estamos aqui novamente para passar para vocês um novo conteúdo aqui do canal Hebraico Bíblico Fernando Melo. E como eu já tinha prometido aí para as pessoas que têm acompanhado os nossos vídeos, nós vamos falar hoje um pouco sobre o título que se dá a Deus de El Shaddai. É um título bastante conhecido, principalmente daqueles que têm como hábito o estudo das Escrituras, a leitura da Bíblia, e nós vamos aqui usar o texto hebraico para transmitir para vocês algumas questões relacionadas a esse tema, ok? Se você puder pegar o papel, a caneta e quiser anotar aqui algumas informações que nós vamos passar, eu acredito que são informações que vão ser de grande utilidade para você que está interessado em estudar o hebraico bíblico, ok? Algumas pessoas talvez podem vir até me questionar dizendo: pastor, o que o senhor vai ensinar? Eu vou ensinar para vocês o hebraico bíblico, alfabetização do hebraico bíblico, ok, queridos? Eu não estou ensinando o hebraico moderno, eu não vou passar para vocês o hebraico baseado em letra cursiva, não. O que eu vou passar para vocês é a oportunidade de vocês conhecerem o alfabeto. Todo o conteúdo ali está listado dentro daquele postzinho que eu sempre tenho mandado, tanto no Facebook, como também no WhatsApp ali, no meu status. Então, se você quer entender que tipo de conteúdo que você vai aprender durante o nosso curso, dá uma olhadinha lá, você vai ver questões relacionadas a artigo, substantivo, preposições inseparáveis, nós vamos falar sobre adjetivo, nós vamos falar sobre verbos e como eu vou fazer uma exceção para vocês, porque muitas vezes você vai fazer um curso de alfabetização e você estuda verbo, mas você entra muito assim por cima mesmo nessa temática, né? Nesse conteúdo aí que eu acredito que é um dos mais complexos da língua hebraica, assim como todas as línguas. Mas eu vou passar para vocês um conteúdo que vai dar para vocês um suporte para que você realmente aprenda esta questão. Mas, pois bem, vamos lá para a nossa temática aqui de hoje, que é o quê? Estudar o termo El Shaddai. Eu coloquei aqui o quadro um pouco diferente hoje, ele virado, né, de uma outra forma, porque eu copiei aqui um pedaço do texto, né, não o texto inteiro, porque senão ia ficar muito grande, ou talvez eu ia ter que fazer a letra um pouco pequena e vocês não conseguiriam visualizar, ok? Mas nós temos aqui parte do texto de Gênesis capítulo 17, ok? E nesse texto aqui nós encontramos o título El Shaddai. Está bem aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Ani El Shaddai. E o que significa isso? Eu coloquei aqui a tradução literal, ok? Eu me baseei aqui nessa tradução, né, na Bíblia interlinear, ou seja, o Pentateuco interlinear, ou a Torá interlinear, do professor Edson de Faria Francisco, ok? É um material que eu recomendo para você que vai estudar o hebraico, principalmente aí no início, né, dos seus estudos, vai te ajudar muito. Esse material aqui, é bem esse material aqui, deixa eu virar, que ela está ao contrário, ok? Então essa aqui é a Bíblia hebraica, ou seja, não é a Bíblia completa, é apenas o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e você vai encontrar ali o quê? O texto hebraico, a tradução literal em português, ela não está ali trabalhando com as questões sintáxicas, né, de sintaxe, né, do português. Você vai ter lá a revista atualizada, uma tradução da revista atualizada, e você também vai ter um texto da linguagem de hoje para você fazer comparação. Ok, queridos? Então eu me baseei aqui na tradução literal do texto. E vou me utilizar também, você que já tem, é importante você entender a importância dessa Bíblia aqui, ó. A Bíblia, a minha já está bem usadazinha, né? A Bíblia, a palavra, deixa eu abrir aqui para você ter condição de visualizar
e ter a certeza que é essa Bíblia, né? A Bíblia, palavra-chave. É uma Bíblia lançada aí pela CPAD, ok? Que é uma Bíblia muito boa para quem está querendo conhecer melhor esta língua. Você vai ter ali muitas palavras, né, do idioma hebraico, também do idioma grego, e nós vamos trabalhar algumas questões que estão relacionadas ao léxico, né, o léxico que tem no finalzinho dessa Bíblia aqui, que é o léxico hebraico-português Strong, ok? Porque normalmente você precisa ter um dicionário quando você vai trabalhar com questões interpretativas. E o dicionário Strong, ele é muito bom porque ele trabalha a questão não apenas da palavra em si, mas ele trabalha também algumas questões relacionadas à etimologia. Claro que a gente, quando vai fazer uma tradução, nós não podemos nos pautar, nos basear, nos consubstanciar apenas em questões etimológicas, ok? A gente precisa respeitar todo um contexto linguístico, cultural, teológico e outras questões mais que nós vamos aprender quando nós formos estudar a exegese bíblica, ok? Pois bem, vamos lá. Aqui está o texto, uma parte do texto de Gênesis capítulo 17. Que parte é essa? Essa parte aqui é a parte onde Deus aparece a Abrão. Até então o nome dele aqui ainda é Abrão, se você pode bem observar aqui, ó, está escrito o seguinte, Vairá, aqui está o tetragrama, né? Você pode pronunciar Yehová, Yahvé, Yarro, da maneira com que você achar que seja, que gere em você uma maior certeza com relação à pronúncia, que nós fizemos aqui um vídeo falando sobre a pronúncia do tetragrama, e eu expliquei para os irmãos que é bem complexo, não é fechada essa questão. Mas vamos optar aqui, como o professor Edson de Farid Francisco fez, ele apenas transcreveu, ele colocou o Y, o H, W, H, ok? Então está escrito aqui, ó, Vairá Yehová el Avram, Vaiomer Elaiv, Ani El Shaddai, Rit Haler, Lefanai, Verrié, Tamim. Ok? A leitura não ficou muito legal não, mas eu quero aqui me deter a esta questão aqui, ó, a esta parte desse texto aqui. Antes, para quem não me conhece, eu sou o pastor Fernando da Igreja Batista Nacional. Sou o pastor que vai ministrar para você que está interessado em fazer o nosso curso, o curso Bereshit. Eu vou estar ministrando para vocês as aulas de hebraico bíblico. Você que tem interesse em fazer esse curso, nos procure pelo zap 999745912, que você vai ser o nosso aluno aí a partir do dia 5 de fevereiro de 2021. Aulas presenciais, as aulas vão se iniciar ali às 19h30, com duração de 2 horas, todas as sextas-feiras. Nós vamos estar aí ministrando essas aulas para você. Mas sendo mais objetivo, está escrito aqui, Ani El Shaddai. Como já foi passado para vocês aqui, ó, Ani é um pronome pessoal na primeira pessoa do singular. Quando você vai traduzir esse pronome aqui, quando você está dentro de um texto, você precisa observar o contexto. Por quê? Dependendo do contexto, você vai colocar junto a ani o verbo ser. Ok? Você vai colocar o verbo ser. Você precisa estar muito ligado nisso. Quando você vai traduzir, ele já fica subentendido. Quando nós estivermos estudando o curso, nós vamos explicar isso de uma maneira um pouco mais profunda para os nossos alunos, ok? Mas aqui, explicando de maneira bastante simples, bastante rápida para vocês aqui, é isso. Quando você está diante do pronome pessoal na primeira pessoa do singular, que é chamado primeiro comum singular, porque ani, ele pode ser eu sou tanto para o masculino como também para o feminino. Você precisa respeitar, interpretar baseado no contexto, ok? E aqui o que nós temos aqui?
Ani. E como é que nós vamos traduzir? Dando um entendimento melhor. Você não vai colocar só eu, Deus, Shaddai. Você vai colocar eu sou El. Eu já expliquei para os amados, se eu não falo a memória aqui em algum dos nossos vídeos aqui, que El significa Deus. Mas significa Deus, o Deus poderoso. Ou pode significar apenas poderoso. Tá? Se você pegar e tiver a Bíblia, chave bíblica, né, dicionário, chave bíblica mesmo, deixa eu só dar uma conferida aqui. Ó. A Bíblia chave, Bíblia chave, né, hebraico-grego, perdão, viu, queridos? A Bíblia é chave hebraico-grego. Você vai encontrar lá no 410, quando você estiver lá procurando, né, as palavras em hebraico, lá no 410 vai estar a explicação sobre o termo El. Ok? E você vai encontrar essas informações que eu estou passando para vocês. Ela significa Deus, mas pode significar também poderoso. Aí nós vamos aqui para uma outra parte, ou um outro termo, que também é aplicado dentro desse contexto aqui, onde Deus está falando a este patriarca, o patriarca Avram. Ele está dizendo aqui, ó, Ani El Shaddai. Ani El Shaddai. Observe que nós temos aqui o termo Shaddai. É aonde que eu quero chegar. Se você, no caso, pegar e tirar esse Yud aqui e tirar esse Patá, você vai encontrar a raiz Shad. Shad. Ok? Ani El Shaddai. Mas nós tiramos aqui essa vogal e esta consoante aqui que está nos dando esta dimensão diferente desse termo. Mas se você tirar aqui, ó, esta consoante e esta vogal, se tirar a consoante Yud e a vogal Patá, você vai se deparar com a expressão Shad. E se você tiver a Bíblia chave hebraico e grego, lá no número 7.700, deixa eu achar aqui, 699. Nós vamos estar lá com a expressão Shad. E Shad significa, olha aqui a questão etimológica. Provavelmente significa peito ou seio de uma mulher ou animal, como saliente, peito, seio. O que isso significa, gente? O que isso nos leva a entender? Nos leva a entender que esse Deus todo-poderoso aqui é um Deus que, assim como o seio, o leite materno, ele tem a função de alimentar uma criança recém-nascida, assim ele cuida dos seus, ele cuida do seu povo. Quem já me ouviu falar sobre isso aí já sabe do que eu estou falando. Mas eu quero aprofundar um pouquinho esse assunto aqui, porque isso não está limitado apenas à questão de Abraão. Está também relacionado a todo o contexto aonde esse termo foi empregado. Ok? Quando você vai lá para 7.706, você vai encontrar o termo Shaddai. Da maneira com que está descrito aqui. Ó. Está escrito aqui, ó, Shaddai. E o que acontece? Ele aparece 48 vezes na Bíblia hebraica. 31 vezes no livro de... 48 vezes na Bíblia hebraica, 31 vezes no livro de Jó. Quer dizer, ele é muito frequente no livro de Jó. Shaddai é um nome para o Senhor, uma vez que o povo de fé do Antigo Testamento se referia a ele como El Shaddai. Ou seja, é um dos títulos que se atribui a Deus, muito enfatizados durante no decorrer, no contexto desses livros aí que foram mencionados. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. O termo é encontrado nas passagens que narram as promessas que Deus fez, seja de fertilidade, seja de terra e abundância ao povo,
indica que o Eterno, o Todo-Poderoso, pode cumprir todas as suas promessas. Entenda bem, ele pode cumprir todas as suas promessas. Assim como está escrito no livro do profeta Jeremias, que ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Ok, queridos? Então você observe que quando você analisa a palavra de uma maneira mais profunda, o termo, o texto de uma maneira um pouco mais profunda, você começa a entender como isso é forte no que diz respeito à história do povo de Israel, o relacionamento do Deus de Israel com o seu povo. Mas continuando aqui, ó, três dos patriarcas conheciam Deus por esse nome. Gênesis 28, versículo 1, 35 e 11. José também, lá em Gênesis 48, versículo 3. Lá em Êxodo também 6, versículo 3. E o profeta Ezequiel conhecia também a tradição de Shaddai. Porque, como eu disse, também vem, olha para você ver, vem de Shad, não sei se você vai conseguir visualizar bem aqui, ó. Vem de Shad. E pode também ser entendido assim, ó, Shad com dois Dalets, que observe que tem um pontinho aqui no Dalet. E qual é a função desse ponto aqui no Dalet, gente? É de duplicar a consoante. E esse Shad com dois Dalet, ele significa também um Deus assolador, devastador, destruidor. Olha para você ver como é que é profundo, gente, o hebraico. A gente precisa conhecer essas coisas. Ao mesmo tempo que Deus, ele é um Deus que sustenta o seu povo, assim como uma mãe que está dando leite ao filho recém-nascido, esse Deus também ele é devastador, ele é destruidor. Nós vemos isso lá em Ezequiel, no capítulo 10, o versículo de número 5, quando ele escuta a voz de Deus, né? É uma aparição da glória de Deus ali no contexto do profeta Ezequiel, e ele escuta a voz, ele diz assim, a voz como do El Shaddai, esse Deus devastador. Olha que coisa, muito, muito forte, gente, muito interessante. Então a gente precisa entender, cada contexto ele nos vai fazer conhecer melhor o que realmente a pessoa, o personagem bíblico, ele queria dizer quando ele estava tratando dessa questão aí do El Shaddai. Aí quando nós vamos aqui para o contexto, eu quero abrir aqui a minha Bíblia no contexto de Ruth, no capítulo de número 1 e o versículo de número 20, olha o que está escrito aqui, ó. Aqui são palavras de Noemi. Ela diz assim, ó: porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado quem? O Todo-Poderoso. E o que está lá no original hebraico, gente? O El Shaddai. Por quê? Porque ela estava angustiada, porque ela tinha sofrido por algumas perdas, e o Deus que provém, naquele momento ali, na consciência de Noemi, estava deixando ela em uma situação de dificuldade, de escassez, porque a consciência deles que esse Deus, o El Shaddai, era um Deus que trazia provisão. Mas a gente sabe que lá, no final, Deus ele acaba concedendo um tempo de restauração, um tempo de vitória a esta mulher, serva do Senhor, que agiu com fidelidade para com Deus. Queridos, observe como que o hebraico ele é profundo. Alguém vai dizer assim, pastor, mas eu tenho muita dificuldade de compreender. Você pode ter um pouco de dificuldade no início para conseguir assimilar essas letras. A questão da leitura talvez para você possa ser um pouco difícil no começo, mas eu garanto para vocês, se vocês levarem a sério, se vocês forem fazer parte da nossa primeira turma, fazer o curso Bereshit, eu tenho certeza que o que eu puder fazer para ajudar vocês a assimilar essas letras, para vocês conhecerem as regras gramaticais, as regras relacionadas a artigo, substantivo, preposição, adjetivo e outras questões mais, porque o hebraico ele é muito profundo. Quanto mais você estuda, mais vontade você tem de querer se aprofundar e querer estudar, querer conhecer essa língua, que é tão importante, né, para aqueles que estão aí debruçados nesta área de interpretação da Bíblia, ok?
Nós precisamos sair do comodismo e conhecer melhor as Escrituras. Claro que não deixando de mão vida de oração, vida de jejum, nosso relacionamento com Deus, o trabalho na obra do Senhor, mas para aqueles que querem crescer dentro da área ministerial, é muito importante nós nos aprofundarmos dentro dessa tão significativa área do conhecimento teológico. Você talvez no futuro queira fazer um curso de bacharel em teologia, aí você pensa, não, pastor, eu quero fazer um curso de hebraico, então estudar hebraico quando eu estiver fazendo lá o meu curso de bacharel, então quando eu terminar o curso de bacharel. Olha, vou dizer uma coisa para você aqui, ó. O professor Edson de Faria de Francisco, ele estava dando um depoimento, falando a respeito de como foi o seu relacionamento com o hebraico, e sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, quando ele foi para a faculdade, chegou lá e foi estudar hebraico, porque lá você vai estudar o começo, você vai ter uma introdução, você aprende o alfabeto, outras coisas, assim como vocês vão aprender. E o que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele já sabia isso, porque ele tinha estudado, ele já era alfabetizado. Então, para ele foi muito mais fácil, foi muito melhor, ou seja, as aulas que ele recebeu na questão da teologia, principalmente quando entra na questão de exegese, quando entra na questão de hermenêutica, principalmente no estudo do Antigo Testamento, ele já estava bem familiarizado, foi bem mais fácil para ele. Então, isso eu quero fazer também para você, nosso aluno, que quer se aprofundar, não apenas se você quer no futuro fazer um curso de bacharel em teologia, mas também se você quer se aprofundar na área do conhecimento teológico. Então, faça isso, nos procure, nós estamos aqui para ajudar vocês. Mas só mais uma coisinha aqui relacionada ao texto que nós acabamos de escrever aqui. Eu li aqui bem rapidinho o texto, mas olha o que está escrito aqui, ó. Ani El Shaddai, Rit Haler, isso aqui é um verbo que está no Rit Pael, nós vamos aprender isso aí, ó. Rit Haler, Lefnai, Verhaye Tamim. Verhaye Tamim, ou seja, e ser íntegro. Na maioria das suas Bíblias está escrito o quê? Ser perfeito. Mas olha aqui, uma tradução literal, e ser íntegro. Porque ser perfeito fica uma questão um pouco difícil da gente pegar e compreender, né? Parece que o que Deus estava exigindo de Abraão era aparentemente algo que ele não poderia ter condições nenhuma de dar para Deus. Mas, pelo contrário, nós vemos aqui que Tamim também pode ser traduzido como íntegro, não apenas perfeito, porque perfeito fica um pouco complicado, ok? Para aqueles que conhecem o contexto da Bíblia, talvez não, mas para quem tem o primeiro contato com o texto e observe, ande na minha presença e ser perfeito, e seja perfeito, fica um pouco complicado. Mas observe que também pode também se utilizar aqui a tradução e ser íntegro, ou também pode ser seja maduro, ok, gente? Mas eu acredito que eu pude transmitir alguma coisa para vocês aí, ó. Mais uma vez aqui, se você quiser copiar o texto, tá? Eu aqui vou me afastar um pouquinho. Você pausa aí o vídeo, copia esse texto aqui, ó. É Gênesis capítulo 17, tá? Não está aqui todo o texto de Gênesis, apenas aonde inicia-se assim o texto falando que Deus está se revelando, aparecendo a Abrão, ok? Uma outra coisa que ele disse que eu já estava me esquecendo é na questão do texto de Gênesis capítulo 17, para vocês verem o quanto essa tradução ou essa interpretação do texto ela é complexa. Eu vou colocar para vocês aqui o Gênesis capítulo 17 e vou mostrar aqui para vocês aqui como que o professor Edson de Faria de Francisco no texto interlinear traduziu El Shaddai. Ele só transcreveu. Olha para você ver aqui, ó. Tá riscado aí com a caneta. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar. Deixa eu ver aqui. Isso, aqui, ó. Você está observando aí, ó? Está escrito Ani El Shaddai. Ele não colocou eu Deus Todo-Poderoso ou eu Poderoso. Ele colocou Ani El Shaddai, eu Deus Shaddai. Você viu? É porque é bem complexo essa questão. Tá? Ele apenas transcreveu, ele apenas deu
para o texto. Eu até copiei aqui e coloquei aqui para você ver. Ele apenas colocou as letras que compõem, né? Ele fez a transliteração. Ele colocou as letras que compõem, tá vendo? Ele colocou até o Dalet repetido, como eu falei para vocês. O Dalet, quando ele tem esse pontinho aqui, ó, ele é um Dagesh duplicador, ou seja, um pontinho, esse pontinho dentro do Dalet, ele tem o nome de Dagesh. E quando ele está nessa condição, nessa situação aqui, ó, ele significa que esse Dzinho ele tem que ser duplicado na transliteração. E também colocou Shaddai. Olha para vocês verem como que não é tão simples assim a tradução. Mas eu acredito que vai ser muito importante, vai ser muito compensador para vocês poder estudar essa área do hebraico bíblico. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, e que nós possamos aí no dia 5 de fevereiro estar aí contigo, com você, né, que se interessou, que se sentiu atraído em estudar essa área tão importante da teologia que é o hebraico bíblico. Que Deus abençoe você, Lehitraot, e até o próximo vídeo.